A situação do senador Aécio Neves está ficando cada vez mais complicada. Um grampo telefônico grampeou uma conversa entre Aécio e o também senador Zezé Perrella no dia 13 de abril deste ano. Na ligação, o PSDBista dá uma bronca em Perrella por uma declaração a uma rádio e afirma que tanto ele quanto Perrella foram eleitos da mesma forma, com as campanhas financiadas do mesmo modo. Uma ligação interceptada pela Polícia Federal revelou um diálogo cheio de suspeitas entre o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o também senador mineiro Zezé Perrella, do PMDB. Aécio Neves liga para dar uma bronca em Zezé Perrella por causa de uma declaração que o PMDBista teria dado a uma rádio, se gabando por não estar na lista de investigados da Operação Lava Jato. A conversa é do dia 13 de abril e foi gravada enquanto o celular de Aécio estava grampeado pela Polícia Federal. Eu vi declaração tão escrota, Zezé, como essa que você viu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Como é que você acha que você chegou no Senado? Sua campanha foi financiada do mesmo jeito que a minha. Claro. Não, e correta não, mas eu não sei nome de ninguém, né? Não, ao contrário. Você julgou, Zezé? Não, faltava. Você julgou todo mundo na lama, né? Ficava com essa lama que a todos. Você nos igualou, você me julgou no campo do PT, dos picaretas todos, como se você tivesse sido eleito, Zezé, né, por uma ação divina. Na sequência da conversa, Aécio diz a Perrella que numa hora difícil dessas, eles precisam enfrentar as acusações com firmeza. O então presidente do PSDB afirma que se eles começarem a se separar e cada um começar a achar que se safa sozinho, acabou. Na época, Aécio Neves era o campeão de pedidos de investigação, na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A lista foi feita com base nas delações premiadas da Odebrecht, homologadas no início do ano pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ainda no telefonema, Zezé Perrella justifica a declaração à rádio em que disse apoiar as investigações da Polícia Federal e ainda brinca, dizendo que não comete crime algum, só trafica drogas. Porque, na verdade, eu sou muito agredido do helicóptero até hoje, sabe? Eu sei. Quase tirando de errado, eu só trafico drogas. Perrella justificou no plenário em nota oficial que o tom da conversa foi extremamente irônico. Mas o assunto não soou tão na brincadeira assim. Em novembro de 2013, a Polícia Federal apreendeu 450 gramas de cocaína em um helicóptero da empresa do filho de Zezé Perrella. Horas antes da apreensão, a aeronave passou para abastecer na fazenda da família de Aécio Neves. 3 anos e meio após o episódio, ninguém foi preso. Aqui dentro do estúdio a gente repercute esses assuntos todos. Bruno Eumano, além dessa conversa aí de Zezé Perrella com Aécio Neves, colocando essa situação, inclusive relembrando esse caso do Perrella com aquele helicóptero cheio de cocaína, helicóptero da família dele, até hoje meio conturbada essa história. Uma outra decisão hoje do Senado coloca mais movimentação nessas decisões políticas. O Senado aprovou na segunda votação a PEC que acaba com o foro privilegiado para senadores e deputados nos casos de crimes comuns. Lavagem de dinheiro, corrupção, passivo, ativo, qualquer outro crime que não seja relativo ao mandato em si. Mas, em contrapartida, colocaram um alívio também. Colocaram um alívio, isso que é curioso, né? Quando você acha que vem uma boa notícia, entre aspas, a gente já tinha, na última vez que eu estive aqui no jornal, a gente falou do foro privilegiado e a gente lembrou que isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Pode diminuir, por exemplo, a chance de prescrição, porque esses casos vão ser analisados de uma forma mais ágil, porque não vão depender de chegar até o STF, por exemplo, mas podem acabar submetidos a um poder de influência de deputados dentro da justiça na segunda instância, talvez um ambiente um pouco mais frágil em relação ao poder, talvez mais com possibilidade de uma intervenção maior de políticos, né? Mas agora, para quem achava que o fim do foro privilegiado seria uma coisa totalmente positiva, além desse ponto negativo, também tem uma coisa que eles colocaram ali no texto, que sempre tem, sempre que vem uma notícia boa, como a das medidas anticorrupção, vem alguma contrapartida para eles, porque é só assim, parece, que as coisas são aprovadas no Congresso Nacional. E essa contrapartida
que eles não vão poder ser presos depois de condenados em segunda instância, o que contraria totalmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal há pouco tempo, questão de alguns meses. Então, assim, quer dizer que quando eles forem condenados na segunda instância, essa para a qual eles vão passar a ser julgados, ainda assim eles não vão ser presos até o último recurso, mesmo que talvez exercendo algum tipo de influência. Isso é extremamente negativo. E tem um texto ainda, a gente precisa analisar melhor, porque acabou de ser aprovado, eles colocaram as coisas meio de última hora, mas que fala que, mesmo nesses casos, vamos deixar claro, senadores, deputados, etc., só vão poder ser presos quando cometerem crimes inafiançáveis. E mesmo nesses casos, vai depender de aprovação do próprio Congresso, do Senado ou da Câmara, a possibilidade ou não da manutenção dessa prisão. Então você vê, o cara vai cometer um crime inafiançável, pego em flagrante, de repente, e mesmo assim ele vai correr o risco de não ficar preso, dependendo, claro, da boa relação que ele tiver com os companheiros do Congresso que acabaram de aprovar isso. E a gente viu aí na conversa de Aécio com Perrella que esse corporativismo é existente. Então, não dá para esperar que as ações sejam realmente tomadas a ponto de algo realmente negativo e de punição ocorra para eles próprios. Você vê a conversa, né? O pessoal falou dessa parte do tráfico de drogas, que pode, de repente, até ser uma brincadeira, e se for é de muito mau gosto, mas você vê a conversa do Aécio falando com o Zezé. Ô Zezé, quem vê pensa que você foi eleito de alguma maneira diferente da minha, que não teve influência do dinheiro. O Aécio até fala que a dele foi limpa e etc. E que o Zezé está colocando o Aécio em um outro patamar. Mas você vê que a relação, as expressões são todas muito estranhas para o ambiente que deveria ser mais decoroso, como eles falam. Parlamentar.